Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula sobre ácidos nucleicos. E para quem assistiu a aula passada, nós temos dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Nós falamos das diferenças básicas em que o DNA é dupla hélice, enquanto o RNA é fita simples. Nós falamos também a respeito das bases nitrogenadas, em que no DNA nós encontramos a timina, enquanto no RNA nós encontramos a uracila. Falamos também sobre a diferença de bases púricas, que tem 2 anéis, e bases pirimídicas, e eu mostrei também um macete para vocês decorarem, e nós falamos sobre muitas outras coisas. Continuando o assunto, eu gostaria de falar com vocês a respeito da duplicação de DNA, ou também chamado de replicação. Pessoal, por que uma célula faz mais DNA? Qual que é o interesse dela? Por que ela vai parar para fazer a duplicação de DNA? Pessoal, num processo de divisão celular, em que uma célula vira 2 células, a célula mãe, que é a célula original, ela precisa fazer mais DNA para passar para células novas. Então, vamos supor, por exemplo, que uma célula da sua pele, uma célula do tecido epitelial precisa se dividir. Então, uma célula vai formar 2, certo? Então, essa célula mãe, essa célula original, primeira coisa que ela vai fazer antes de dividir essa célula em 2, ela vai fabricar mais DNA, vai replicar o DNA, vai duplicar para quê? Para ter DNA suficiente para passar para as novas células, para passar para células filhas, ok? Uma coisa importante que já caiu também no Enem, se a questão perguntar qual que é o tipo da replicação de DNA, como que ela é classificada? A replicação ou duplicação de DNA, ou seja, quando uma célula fabrica mais DNA, como que acontece essa fabricação? Essa fabricação de DNA, ela é chamada de semiconservativa. Por quê? Aqui eu vou desenhar uma dupla hélice de DNA. Deixa eu apagar aqui. Vou desenhar novamente. Aqui eu estou fazendo um esquema da dupla hélice, que é o nosso DNA. Vamos supor que a célula precisa se dividir. Então, uma célula vai formar 2. É o processo de divisão celular. Só que essa célula precisa fazer mais DNA. Ou seja, esse DNA que eu acabei de desenhar, ele precisa ser molde para fabricar mais DNA. Mas como que isso vai ser feito? Tá vendo que a dupla hélice está uma grudada à outra? Então, a primeira coisa que tem que acontecer é que essas fitas que estão enroladas, elas precisam se separar. Então, essa fita preta eu vou colocar aqui no canto, vamos separar essas fitas. Então, uma fita eu coloquei no canto, a minha caneta não está muito boa hoje. Uma fita eu coloquei no canto e a outra fita eu vou colocar aqui nesse canto. Então, o que eu fiz com essa dupla hélice? Eu simplesmente separei. Então, nesse momento, eu tenho essa fita preta e essa fita preta. A partir de cada fita dessa, eu vou produzir mais fita. Ou seja, a partir dessa fita preta aqui, a partir dessa fita preta, eu vou produzir outra fita de DNA. E essa outra fita preta, eu consigo também fabricar mais uma fita de DNA. Então, qual que é a fita nova e qual é a fita antiga? A fita nova não é a vermelha que eu acabei de desenhar? Então, as fitas que eu acabei de desenhar que estão em vermelho, elas são as novas fitas que acabaram de ser formadas. E as 2 fitas pretas que eu desenhei anteriormente? Essas fitas pretas são as fitas antigas. Então, qual que é o cenário que a gente vê?
Como que é essa replicação? É só de fita nova? Não. É só de fita antiga? Também não. O que que a gente tem aqui? A gente tem uma fita nova, que é a vermelha, e tem também a fita antiga, que é a preta. Então, no processo de replicação, a gente sempre vai ter de molde a fita antiga, e a partir dessa fita antiga, que vai ser o molde, eu vou ter a fita nova a partir desse molde. Então, eu sempre vou ter uma fita antiga e ela vai ser de base, vai servir de base para produzir a minha fita nova. E a outra fita preta, que é antiga, vai servir de molde para eu fabricar uma fita nova. Então, eu sempre vou ter uma fita nova e uma fita antiga, uma fita nova e uma fita antiga. Justamente por isso que a gente fala que a replicação do DNA, ela é semi-conservativa. Por que semi-conservativa? Porque nós vamos ter fita nova com fita velha, fita nova com fita velha, tudo bem? Isso aqui já foi questão do Enem, então muito cuidado com isso aqui. Agora, eu falei na aula anterior que os carbonos, eles são enumerados. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5... E aí, gente, quando esses carbonos eles são enumerados, a gente fala, por exemplo, que o carbono 1, ele é carbono uma linha. Carbono 2 é carbono duas linhas. 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. Vocês não precisam ficar preocupados com a questão do carbono. O que vocês precisam saber aqui na biologia? Aqui em cima nós temos a fita azul, que é a fita antiga, ok? A mesma forma daqui de cima equivale à fita preta que eu desenhei lá em cima. Então, essa fita azul é a nossa fita molde, ok? Então, aqui nós temos em cima, ó, 3 linhas, e lá no final da fita nós temos 5 linhas. E aí, gente, quando eles foram desenhar a fita nova, eles desenharam o oposto da numeração. Se aqui em cima eu tenho 3 linhas, aqui embaixo, aqui na frente, não poderia ser 3 linhas também. Por quê? Porque eu falei com vocês na última aula que as fitas de DNA, elas são antiparalelas. Se uma está em um sentido, 3 linhas, 5 linhas, a outra vai estar no sentido inverso. 5 linhas, 3 linhas. Então, cuidado. Se aqui nessa primeira parte eu tenho 3 linhas, a fita que vai surgir vai ser 5 linhas. Ou seja, se em cima eu tenho 3 linhas para 5 linhas, a fita de baixo vai ser 5 linhas para 3 linhas. É sempre o oposto. Por quê? Porque as fitas de DNA, elas são antiparalelas. Então, nunca vai ser 3 linhas com 3 linhas. Não, sempre vai ser em cima 3 linhas e embaixo 5 linhas. Cuidado com isso, tá bom? Agora, uma outra informação importante é o seguinte. Não vamos complicar aqui nessa aula. Eu quero que vocês adquiram o conhecimento necessário para vocês fazerem qualquer questão de prova. Se a questão da prova perguntar o seguinte: qual é o sentido que o DNA vai ser replicado, que ele vai ser duplicado? Qual vai ser o sentido? É do sentido 3 linhas para 5 linhas ou do sentido 5 linhas para 3 linhas? Resposta: a replicação ou duplicação do DNA vai ser sempre do sentido 5 linhas para o 3 linhas. Então, percebam que aqui na imagem, olha o sentido da seta. Se aqui eu tenho 5 linhas para 3 linhas, olha a seta. Olha o sentido, sempre 5 linhas para 3 linhas. Vamos ver a parte de baixo? Aqui, ó, se eu tenho aqui 5 linhas para 3 linhas, percebam que eles não repetiram 5 linhas embaixo e 5 linhas em cima, porque as fitas de DNA, elas são antiparalelas, então sempre são opostas. Só que na hora de acontecer a duplicação, eu tenho que seguir o sentido 5 linhas para 3 linhas. Então vamos olhar a seta? Se aqui eu tenho 5 linhas, qual que vai ser o sentido dessa duplicação ou dessa replicação? É sempre o do 5 linhas para o
3 linhas. Então, por isso que a seta está virada do 5 linhas para o 3 linhas. Então, isso, gente, vocês vão responder em qualquer questão de prova. E lembre-se que a duplicação ou replicação do DNA, ela é semi-conservativa. Se na prova estiver escrito conservativa, ou seja, que só vai ter fitas velhas, vai estar errado. Ok? Então, é semi-conservativa. Uma fita antiga que vai servir de molde para uma fita nova. Então, eu tenho fita nova e fita antiga. Fita nova e fita antiga. Tudo bem? Então, vamos continuar. Como que eu consigo construir uma fita de DNA e uma fita de RNA? Lembra que eu falei com vocês das bases nitrogenadas? Então, aqui no cantinho, eu vou desenhar um nucleotídeo. Vamos relembrar. Como que é um nucleotídeo? Eu tenho fosfato. Gente, a minha caneta hoje não está ajudando. Deixa eu apagar. Vamos lá. Como que é feito um nucleotídeo? Eu tenho o grupo fosfato, que é representado pela letra P. Eu tenho a pentose, que é o açúcar de 5 carbonos, não é isso? Sendo que a pentose do DNA ela é chamada de desoxirribose e a pentose do RNA é chamada de ribose. E o DNA e o RNA, eles têm também uma base nitrogenada. Aí nós temos várias bases nitrogenadas, nós temos adenina, nós temos timina, nós temos citosina, guanina, uracila. Só que se a base nitrogenada for timina, necessariamente nós vamos estar falando de DNA. Se a base nitrogenada for uracila, com certeza eu sei que aquela fita é de RNA, tudo bem? Então, gente, nós temos aqui um nucleotídeo, só que para eu formar uma fita de DNA inteira ou uma fita de RNA inteira, eu não vou fazer só com um nucleotídeo, eu preciso ter vários nucleotídeos. Então, esse fosfato, pentose, base nitrogenada, fosfato, pentose, base nitrogenada, isso eu vou repetir ao longo da fita. Ok? Só que aí, numa questão de vestibular, por exemplo, eles não colocam tudo isso. Eles não vão colocar o fosfato, a pentose, não. Eles só vão colocar, vou até fazer um X aqui, ó. Eles só vão colocar o quê? A base nitrogenada. Então, é como se a base nitrogenada representasse o nucleotídeo por inteiro. Então, você sabe que se ali tem uma base nitrogenada, aquela base nitrogenada, por exemplo, adenina, está representando o nucleotídeo, tudo bem? Então, vamos supor que aqui em cima, em verde, eu tenho uma fita de DNA, ok? Então, aqui em cima eu tenho uma fita de DNA. Olha o que a questão vai me falar. Vamos supor que você está fazendo uma prova. A prova do Enem você está fazendo. E aí a questão fala o seguinte, a partir da fita de DNA, que é uma fita molde, que é aquela fita antiga que eu falei com vocês, produza uma nova fita de DNA. Ou seja, na questão que ele está pedindo, ele quer que você faça outra fita de DNA. Como que você vai fazer isso? Então, a questão, ela vai te dar quais são as bases nitrogenadas que tem aqui em cima. Então, vamos supor que a questão tenha colocado assim, ó. Adenina, timina, guanina, citosina, timina, guanina, timina de novo, adenina, timina, guanina e citosina, tá? A questão te deu essa fita. Ela falou que essa fita é a fita molde. Então, a questão vai te dar essa fita molde, com todas as bases nitrogenadas, tudo bem? Então, cada base nitrogenada dessa aqui, na verdade,
Aqui eu tenho uma base nitrogenada, aqui do lado dessa base eu tenho uma pentose e aqui do lado eu tenho o fosfato. Só que a questão, ela corta o fosfato e a pentose, ela só deixa a base nitrogenada, tudo bem? E aí a questão pede o seguinte: qual é a fita de DNA que eu vou produzir a partir dessa fita molde? Aí você vai com muita calma, você vai pensar o seguinte: bom, se eu vou fazer uma fita de DNA, o que eu tenho que ter nessa fita? A timina. E o que eu não posso ter na fita de DNA? Uracila. Ok? Então, como é o complemento? Lembra que eu falei na última aula que a adenina sempre vai se unir com a timina e a guanina sempre vai se unir com a citosina? Então, vamos montar aqui. A adenina vai se unir com o T de timina. Timina vai se unir com o A. É sempre A com T ou T com A. Guanina, citosina. Guanina de novo, citosina. Citosina, guanina. Ou G com C ou C com G, ok? Timina, adenina, porque é sempre A com T. Guanina, citosina. C com G ou G com C. Timina, eu vou colocar adenina. Adenina, eu vou colocar timina. Por que eu posso colocar timina? Porque eu estou fazendo DNA. Timina, eu coloco adenina. Guanina, eu coloco citosina. E citosina, eu coloco o quê? Guanina. Então, no DNA é bem simples. Adenina se une com timina e guanina se une com citosina. Só lembrando que entre adenina e timina nós temos duas pontes de hidrogênio unindo as duas. E entre guanina e citosina nós temos 3 pontes de hidrogênio, ok? Só que vamos supor que a questão tenha sido mais elaborada e ela falou o seguinte: olha o que ela te perguntou agora. A partir desse DNA de cima, olha só, cuidado, ó. A partir desse DNA de cima, que é a fita molde, produza um RNA. Produza um RNA. O que nós sabemos? Que no DNA tem timina e no RNA tem uracila, ok? Então, o que eu vou fazer aqui para não te confundir? Eu vou apagar toda essa parte aqui do DNA para não te confundir, porque agora a questão pediu para você montar um RNA a partir do DNA. Então, como que vai ficar isso aqui? Vamos lá, vamos com calma. Vamos lá. A partir do DNA, monte o RNA. Olha só, a adenina, o que você coloca? Quem falou timina errou a questão. Por quê? Porque no RNA não tem timina. Então, gente, o macete que eu vou passar para vocês agora. Se você aprendeu o DNA, se você praticou como é que faz essas combinações no DNA, no RNA fica bem fácil. Por quê? Faça como se estivesse fazendo no DNA. E se você percebe que precisa colocar timina, você não coloca o T, você coloca a letra U. Então, sempre no lugar da timina, você coloca a letra U. Então, a adenina, se fosse no DNA, você colocaria timina. Só que como não pode, você troca pela letra U. Nossa, minha caneta hoje está horrível. Deixa eu trocar, apagar. Então, a adenina vai ficar uracila. Uracila. Timina, T vai ser complemento de A. Professora, pode adenina no RNA? Adenina pode, o que não pode é a letra T. O A pode tranquilamente, tá bom? Cuidado com isso. Guanina vai ser citosina, mesma coisa.
Guanina vai ser citosina. Citosina vai ser guanina. Timina vai ser com letra T, vai ser com a letra A. O A pode no RNA? Pode. Guanina, citosina. Timina, adenina, porque o A pode. Adenina, no DNA, você colocaria o que aqui? Você colocaria a letra T. Só que você, como não pode colocar a letra T, o que você coloca no lugar? A letra U, de uracila. Tudo bem? Timina, eu posso colocar a letra A? Posso. Guanina, citosina. Citosina, guanina. Ok? Então, se aqui em cima eu tiver a letra A, embaixo eu não posso colocar o T, então eu vou ter que colocar a letra U. Se em cima no DNA tiver a letra T, eu posso colocar o A? Posso. Cuidado com esse último exemplo aqui, ó. Então, se for de DNA para RNA, se no DNA tiver adenina, no RNA eu não posso colocar o T. Então, vai ser a letra U. Então, vai ser AU. Tudo bem? Adenina com uracila. Se eu tiver timina lá no DNA, eu posso colocar a letra A no RNA? Posso. O que eu não posso ter no RNA é a letra T, mas a letra A eu posso. Tudo bem? Pessoal, então a gente termina por aqui. Até a próxima aula. Bons estudos!